Quer ler aí, ó? Isso. Tá, então, nessa linha que a gente segue aqui, que é esse movimento de apagamento, né? Então, se oculta deliberadamente aquilo que realmente aconteceu, se domina, se muda a cultura, se muda o registro histórico disso, se suprime esse povo, mas se toma para si aquilo que nos interessa. Mas interessa que fique oculto da plebe. Interessa que seja exemplo da nossa própria grandiosidade, nós, os dominadores, os donos da porra toda, tá? Para mostrar o meu próprio poder e dominar o resto. Tá? Bom, aí a gente chega nas inundações de lama, as mud floods, e existem evidências históricas, evidências em terrenos em toda a Europa, muitos locais na Europa, França com certeza é um dos lugares mais mapeados, e são assim, você sabe que na Itália, cava um pouquinho e acha algum sítio histórico, né? Porque Sim. existem as construções que vão sendo feitas em cima da outra. Um exemplo clássico é Troia, são 7 Troias sobrepostas, né? Troia é a Eu lembro sempre da Catalani. Catalani, beijo. Então, assim, mas o que leva esses terrenos, essas cidades a serem soterradas? Porque é disso que se trata. Claro que existem situações, por exemplo, na Itália, soterramento pelo Vesúvio, embora a história talvez não tenha sido bem essa, mas enfim, existem eventos de desabamentos de montanhas, e inclusive a gente está vivendo esse ciclo histórico. Dá uma olhada no que está acontecendo ali na região dos Alpes para ver que as montanhas não estão tão sólidas quanto parecem, né? Existem a teoria da liquefação do terreno, associada por tremores. Existem possibilidades de um grande evento, ou de grandes eventos de plasma, lembrando que os ciclos catastróficos de destruição da Terra, eles acontecem a intervalos de tempo de cada 6.000 anos, mais ou menos, e isso está na nossa memória também, está na história do próprio dilúvio. Então, a gente tem evidências, inclusive, nos Estados Unidos, muitos locais do meio oeste americano e da costa oeste americana, com coisas soterradas recentemente. E assim, é só olhar as últimas enchentes que aconteceram na Europa, na Índia, aqui no Brasil, para ver como um único evento climático tem a capacidade de destruir cidades, destruir aquilo que se conhece e que parecia tão sólido, tão bem construído. Tá? E aí, obviamente, a gente sendo conspiratória como nós somos, obviamente que a gente vai pensar da manipulação por trás desses eventos climáticos. Porque lembra essas coisas que parecem magísticas, né? Na verdade, são conceitos e são tecnologias que simplesmente são ocultas da plebe, como a Beatriz está falando ali, a harpa é mais antiga do que eu li a mesma coisa aqui, muito mais antiga, né? Muito mais antiga. A gente acha que esses brinquedinhos escalares são novos, gente? Não. Pode até passar. Olha que interessante que aconteceu. Isso daqui eu precisei trazer para vocês, pedindo para fazer o slide. Passa aí para o próximo, amiga, por favor. Olha só o que aconteceu, tá? Eu pedi para fazer justamente isso aí, ó. Um império que teria se estendido por toda a Eurásia e possivelmente além, com cidades monumentais. A curiosidade, atentem-se para o seguinte fato, olha só, tá? Eu pedi para criar uma imagem, isso dentro do Canva, fictícia. Eu coloquei o escrito aí para vocês entenderem. Fictícia de um império, e tem que botar fictícia porque senão a IA não aceita, tá? Diz que isso daí não é permitido, é um barato. Olha isso, Gê. Eu fui colocar sem botar fictícia, ela não quis fazer, ela se recusou. Aí eu botei para criar uma imagem fictícia de um império. Tem temperamento ali, que teria se estendido por toda a Eurásia e possivelmente além, com cidades monumentais. Foi exatamente isso que foi escrito. Se vocês olharem para a figura, ela fez a figura e ela colocou fogo ali atrás. De onde saiu aquele fogo? Tem que destruir. Da onde saiu aquele fogo? Na hora que eu olhei a imagem, eu falei, peraí. Por que Katsu botou fogo? Falei, não. Falei, aquilo é fogo. Aí eu aumentei. Olha isso. Olha isso, meteram fogo na imagem. Eu pedi para fazer uma imagem fictícia de um império que teria se estendido por toda a Eurásia e possivelmente além, com cidades monumentais. Ok. Ela retratou a história. Pronto. Ela falou, tá, se é um império monumental, eu vou botar fogo. Então, não, mas vamos pegar que ela pegou o gancho certinho do tipo de construção. Olha as cúpulas. Sim, olha isso. Ela pegou as cúpulas. E essas cúpulas geralmente eram construídas de cobre.
Cobre, Então, a gente vai né? chegar nisso aí, Um dos exatamente. metais, E olha o um tipo dos de metais cidade mais condutores. circular. Olha ali, com a Uhum. catedral central no meio, né, com a abóbada, que a gente chama, né, que está ali, né, essas construções ditas góticas, né, como a gente conhece hoje, está ali, justamente com essas cúpulas de concentração de energia, mas com foguinho ali atrás. Nossa, que foi? Foi satélite que botou aquele fogo? Ah, entendi. Então Que tá, mais, que né? mais? Tá aí, ó. Deliberadamente apagados por elites ocidentais e pela Rússia imperial, apagando registros, rebatizando territórios e destruindo cidades após catástrofes, tá? E aí tem um exemplo que é o Grande Reset do século XIX, que a gente teve aí, né? Você sabe que esse conceito dos resets, né? Aconteceu agora em 2020, pessoas fizeram um novo reset, né? Vamos fazer o grande reset mundial. Eles estão anunciando, Então, né, descaradamente. E muita gente acha que não aconteceu, né? Na verdade, né, a gente está no ongoing, um processo em curso, né? Com mais ou menos resistência, mas eles seguem empurrando a agenda, empurrando a agenda, empurrando a agenda, né? É o que A gente tudo indica, né? resistindo, tá? pois Mas é. isso não é uma novidade. Mas isso não é uma novidade. Aquilo que a gente chama de história é um reset em cima do outro, né? Sim. Basicamente. E o interessante é que De essas novo, o filme figuras Matrix, aí, né? sim, Sim, igual No filme Matrix. Matrix, Sim, eles também sim. falam, né? Já houve Agora, 5 resets, vai ser agora para ser o 5 definitivo. resets. E interessante que a gente viu, eu estava vendo aqui um trocadilho, eu fui ver um vídeo sobre, né, e estava pesquisando sobre isso, falando, eu até falei para a Anne que a gente vai trazer uma live sobre a Smithsonian, e tem aí uma teoria conspiratória que o nome do Smith na Matrix vem por causa da escola da Smithsonian. Ó, Ah, né? Essas figuras que estão aí, gente, essas 3 figuras particularmente, foram criadas pela inteligência artificial do Canva, tá? Não, e não adianta perguntar porque ele não respondeu, eu fiz a pergunta e me deixou, porque ali é só para criar, literalmente, o direcionamento não foi nenhum para fazer perguntas em si, é o do Canva. Então, ele quer que eu crie imagem ali. Então, ele não me responde, não adianta que ele não vai me responder isso. O direcionamento é para essa parte, né, de criar figura, banner, essas coisas, né? Mas olha as cidades criadas, olha o que eles pegaram do conceito, né? E de onde saiu isso? Os canais interligando, olha isso, né? E aí, Reset, R8, R9, o pessoal se puxa. né? E o Flávio, ó, Smith some. Cai lá, some. Pois é, pois é. boa. E se a gente for pensar o seguinte, nós estamos falando aí de 1200 e pouco, 1300 e pouco, a gente entra pela Idade Média, a gente vai chegar na dita Idade Moderna, mas, gente, esses conhecimentos, né, esse adiantamento, quando a gente vai falar de Atlântida, a gente vai falar de Lemúria, a gente vai falar de Hiperbórea, isso vem lá de trás. Isso vem lá de trás. Então, qual é a idade dessas cidades em si, quando a gente vai falar das Vimanas? Quando nós pegamos ali, né, a parte oriental em si, que nós vamos pegar incas, maias, astecas para cá, quando a gente vai pegar toda a questão hinduísta, quando você vai pegar lá as Vimanas, quando você vai olhar a Índia, o próprio Taj Mahal, né, o que nós temos ali da construção em si, e de outras tantas, né, com essas abóbadas, com todo esse princípio arquitetônico de concentração energética que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, de onde remete? De onde sai isso? Vamos lá. Se a gente tem há 12 mil anos Atlântida, você bota aí uma Lemúria, você abusar daqui a 400, 600 mil anos para lá com Hiperbórea? Vai de onde, né? Pega da inimiga. Olha o incêndio. Né? Então, a gente está vendo que algo que estava restrito no Império que deixa de existir, né, que é dito, né, como as terras desconhecidas, terra incógnita, isso é trazido para a Europa, para aquilo que a gente conhece como a nossa história, nossa realidade, nosso berço cultural. E isso passa a ser o nosso dia a dia. E a gente não sabe explicar de onde vêm esses conceitos arquitetônicos que a gente vê também. E aí a gente começa vendo imagens arquitetônicas antigas, e a gente fica pensando onde é que isso foi parar, o estilo gótico, né, o estilo rococó, onde foi parar essas coisas? E a gente começa a ter a destruição sistemática desses prédios,
né? Então, aqui existem várias teorias constipatórias, uma delas que o incêndio de Chicago de 1871 queimou toda a cidade era, simplesmente foi reduzida a cinzas em uma noite, né? E com a história de que começou pelo... Tem outro, tá no outro. Já tá no outro. Quer puxar, pode puxar que tá no outro aí, ó. E a gente tem que lembrar que Chicago foi um dos berços de uma das grandes feiras, né? Sim. As feiras culturais que ela tá aí também. Feira mundial. Ela tá aí também. As feiras mundiais. E que eram simplesmente construíam construções enormes que, quando acabava a feira, botava tudo abaixo. Aí não, era feito tudo de papel. Tá bem. Sim. Essa história da vaca, né? Chicago. Tá? Então, essa história que a vaca teria começado por conta da vaca, isso aí é uma história, uma lenda, tá? Mas é aquela coisa, a história contada 1000 vezes, uma mentira contada 1000 vezes se transforma em verdade. Quem é que disse isso mesmo? Começa com Goebbels? Então. Coisa. Então, pois é Goebbels, alguma coisa assim. Não, eu sei. Parece que esse é o nome, né, do ministro da propaganda, do carinha aí. É basicamente isso, né, que deixa, sendo que o tal do celeiro onde tinha a chácara, onde estava a vaca, esse aí não pegou fogo. Tá no outro. Já tá no outro. O incêndio começou por lá, mas o próprio celeiro onde a vaca derrubou a lamparina. Só dá uma voltada no outro slide, Mimiga, só para eu mostrar uma coisa para vocês e perguntar para ti também. Quando a gente olha essa foto, uma coisa que me remeteu direto à imagem e várias fotos do dito incêndio que a vaca começa, né? Porque assim, porque a vaca foi lá, derrubou uma lamparina, um incêndio começou na fazenda, o vento estava muito forte, se alastrou. Isso daí virou lenda urbana, mas na época foi dito, né, como narrativa ali, porque não tinha justificativa para o tal incêndio. Depois é sabido que foram vários pontos de incêndio pela cidade, vários focos, e aí eles trouxeram uma outra narrativa de que poderia ser um cometa que teria literalmente se desintegrado e pedaços desse cometa, que viraram pequenos meteoritos, né, vieram parar aqui e acabaram incendiando vários pontos diferentes ali, distintos, dentro da Chicago. E o interessante é que, quando eu olhei essas fotos, me remeteu diretamente a Paradise, na Califórnia. Sim, também. Paradise foi uma cidade literalmente dizimada por aqueles incêndios que nós temos conhecidos, né? E que, quando você olha de cima, eles são em áreas demarcadas, que estão ali completamente demarcadas. Parece que pegou o olho do super-homem com aquela visão de raio-x dele, fez zu, né? Parece um brinquedinho escalar, o olhinho do super-homem, e ateou fogo. Então, quando eu olhei essa imagem, eu fiquei, gente, né? E o interessante é que, quando você amplia um pouco as fotos em si do próprio incêndio, outra coisa que me remeteu foi o 11 de setembro, onde você tem aço derretido e tem determinadas construções ali que parecem que estão, no inglês é o melted, né? Que estão ali e tem até aí um relato em uma foto de um fotógrafo que diz que ele está acostumado a cobrir esse tipo de evento e que aquela foto ali chamou muita atenção dele. Só que a foto estava muito pequenininha, não deu para trazer aqui para vocês, mas a tal da foto é uma foto de um dos escombros do dito incêndio de Chicago, e que ele fala justamente sobre a questão de derretimento ali, né? E que não tem a ver só com um fogo comum. Falou, isso não é normal para esse tipo de evento em si, né? Então fica. E o celeiro da dona da vaca ficou inteiro, né? Alguém perguntou assim, essa vaca tá muito simpática, o que ela tá fazendo? Ela tá dizendo assim, eu? Essa é a casa da vaca. Tadinha da vaca. A vaca da dona Clarice, se eu não me engano, eu acho que é Clarice o nome da fazendeira. Que a Mrs. O'Leary, aí, ó. Né? A visão popularizada pela imprensa da época, né? Que teria começado a Catherine, né, Clarice? Né? E o estábulo ficou ali, ficou intacto, assim como a casa de madeira,
né? E Alexa, ficou no manda um meteoro. imaginário. Ótimo. É isso aí. É bem isso. E tá aí, né? Então. Né? E tem essa fotinho dita, né, de uma ficção, né, porque um incêndio que durou ali 3 dias, né, e vai ficar desse jeito. Como assim, né? Como assim? Da onde saiu? Aí tem o nosso querido ali, o UAP, nosso OVNI, sobrevoando e tacando fogo lá. Sim. Gente, Tem outro não evento dá, na né? história que foi parecido com esse, que é um pouquinho mais antigo, 1812, eu acho, que foi o incêndio de Moscou, quando Napoleão invadiu Moscou lá. Quando Napoleão veio de Moscou. Uhum. Sim. A Moscou outra... incendiou toda, derreteu tudo, igualzinho em Chicago. Uhum. Tem uma foto anterior a essa, minha amiga, até para o pessoal ver, para quem nunca viu. Aí, ó. Pessoal. Tá. Olha aí, ó. Olha como é que lembra. Uhum. Sim. Tudo É bizarro, reduzido né? a pó. Reduzido a pó. Dustification, né? A Juju Wood. A Sônia, Né? será que o telhado era azul? Né? Então, é bem isso, Sônia. Bem isso. Então, é para a gente olhar com outros olhos. Por quê, né? Por que Chicago tinha que ser queimado dessa forma? E Chicago, nessa época, o que se tem de relatos é que Chicago era basicamente rural. Basicamente rural. Né? Como assim rural? Olha essa foto do incêndio. Isso daí é uma foto fidedigna da época. Olha os prédios que tinham em Chicago. Então, uma coisa não condiz com a outra. Os relatos não condizem com as próprias fotos do incêndio em si. E aí a gente vai mais longe ainda. O número de habitantes, né, com relação ao que aconteceu, com relação ao que se tinha de relato da cidade. Quer dizer, as informações são completamente desencontradas. E aí estavam querendo fazer o quê? Queima de arquivo? Literalmente, né? Uhum. Chegamos no Então, Teté. olha aí. Olha aí. Quando a gente vai falar de brinquedinho escalar, né? Das tecnologias escalares, os brinquedinhos que não existem, gente, tá? Que é só ficção.